Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, como eu avisei para vocês, o mês de agosto ele é carregado de desgosto. As energias negativas, acredite você ou não, elas existem. E elas estão muito mais fortes, muito mais ativas nesse mês. Não é à toa que aquele lugar, né, vou chamar assim, aquela seita, quer inaugurar a estátua de Lúcifer justamente nesse mês. Estão brigando na justiça, né? O prefeito foi, sabendo dessa realidade, já barrou, arranjou um utensílio ali, uma burocracia, para impedir a inauguração, mas eles já estão recorrendo e provavelmente vão conseguir. Espero que só consigam depois desse mês. É o que eu disse, independente de você acreditar, existe, né? E agora, para provar o que eu estou dizendo, caiu mais um avião. Esse aqui, família, eu já ouvi falar de outro, fora aquele que a gente fez o vídeo, né? Esse que teve grande repercussão, porque foram muitos passageiros. Teve outro avião pequeno, que eu ouvi falar que faleceu só um piloto. E agora tem esse outro aqui, um bimotor, certo? Eu vou colocar aqui para vocês verem, a gente vai ver juntos aqui, vamos lá, ó. Um avião caiu no Mato Grosso na manhã desta quinta-feira, 15 de agosto. Nos vídeos é possível ver o cenário de destruição. A aeronave de pouso convencional com 2 motores caiu na zona rural da cidade de Apiacás, a pouco mais de 1.000 quilômetros da capital Cuiabá. As vítimas são o empresário Arni Alberto Spieri, de 70 anos, 2 netos dele, um funcionário da fazenda e o piloto. O avião que caiu é o modelo King Air. Segundo a polícia militar, a queda ocorreu em uma fazenda localizada na zona rural do município e próximo ao rio Telespires, em uma região conhecida como Paredão. A aeronave tinha capacidade para 7 pessoas, entre tripulantes e passageiros, de acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro. O avião estava registrado no nome do empresário, que era dono de uma empresa de sementes no estado e ex-presidente do União Rondonópolis, no Mato Grosso. Ele estava hospedado numa pousada há 2 dias e saiu do local para voltar para casa quando ocorreu o acidente. Para mais notícias, não esqueça de curtir este vídeo, comentar e se inscrever em nosso canal. Tá vendo, família? Quando a gente alerta sobre os perigos da espiritualidade, tem gente que fica logo aborrecida e diz o seguinte: ah, se eu for acreditar nisso, agora eu não vou fazer mais nada, porque os espíritos maus estão por aí. Bom, primeiro que se você tiver uma fé forte, eles não vão tocar em você. O problema é as nossas falhas, certo? Esse é o primeiro ponto. E tem coisas que a gente realmente é obrigado a fazer. Depois que eu comprei moto, eu antes só tinha carro, né? Trabalhei com moto um tempo, depois deixei de ter e vim comprar de novo, depois de anos de canal. Uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, é que quando a gente tem moto, por exemplo, é que a gente não vai para onde a gente quer, a gente vai para onde a gente pode. Então, por exemplo, você vai marcar um rolê, eu quero ir no domingo a uma zona rural, vou visitar os meus parentes na fazenda, beleza, você vai, né? Se tiver chovendo, você não vai. É esse o ponto. Quando a pessoa desafia as coisas assim, certo? Geralmente não dá bom. Essa semana mesmo, eu até postei esse vídeo, a gente ia investigar um local, né? Recebemos uma denúncia de atividade paranormal lá e eu fui. Um dia antes do vídeo sair. Quando a gente vai na metade do caminho, faltando uns 50 km, a gente foi cedinho, dia totalmente sem nuvem, você olhava para o céu assim, aquele azulzão, a coisa mais linda, cedinho. Quando a gente chega na metade do caminho, a gente descobriu onde estavam as nuvens, estava sobre a pista. Um nevoeiro, uma névoa muito densa, muito forte. Nunca vi tão forte daquele jeito de dia, já vi à noite, né? Inclusive já gravei também. Mas daquele jeito, de dia, foi a primeira vez. Primeiro retorno, ó, eu fiz a volta, minha esposa estranhou. Disse: oxente, tu nunca é de se torar, por que tu tá voltando? Digo que a gente vai aprendendo que não é necessário, certo? Se eu tivesse um compromisso ali, se tivesse uma pessoa me aguardando, pessoas dependessem de mim, eu teria ido. Como era uma coisa que eu poderia ir no outro dia, eu simplesmente evitei. Para que eu vou desafiar? É isso, meus irmãos, que a gente precisa entender. E vocês sabem que eu não vou ser hipócrita aqui, eu dou as minhas abusadas também na acelerada, certo? Mas a gente tenta fazer o máximo possível isso, né? Dentro do nosso próprio limite. É o que eu digo a você. Então, você tem um compromisso para fazer, tem que ir mesmo, tem que fazer essa viagem, beleza, meu irmão. Vai com fé, pede a Deus e vai. Agora, se é possível você fazer amanhã, depois de amanhã, também está escrito na Bíblia, né?
que não atentarás o Senhor teu Deus. Inclusive o demônio, ali no deserto, quando Jesus estava fragilizado, né, fazendo o jejum, ele atentou a ele. Ele disse, olha, tu não é filho de Deus? Pula daqui, ó, que os anjos com certeza, né, pula desse penhasco aqui, ó, com certeza os anjos vão do teu pai que estão ao teu redor aqui, eles vão te segurar. E aí Jesus respondeu a ele, não atentarás o Senhor teu Deus. E as pessoas vivem fazendo isso hoje em dia, meus irmãos. Repito, se você tem um compromisso, se você é obrigado a ir, não dá para evitar, vai perder o emprego, vai ter um prejuízo muito grande. Então, meu irmão, faz a tua oração, vai na fé, que maior do que qualquer entidade dessa que está solta por aí, é o Deus que está guiando todos nós. Ele é muito maior do que essas entidades. Se ele não quiser, ninguém toca em você. O problema é as nossas falhas, né? Agora, se dá para evitar, para que você vai arriscar? É isso que a gente tem que entender, meus irmãos, porque são tempos trabalhosos esses que a gente está. Você está vendo o aumento da maldade, aquele ritual que a Madonna fez no Brasil, aquilo foi um ritual, ela consagrou o nosso país às trevas, né? O Rio de Janeiro foi escolhido propositalmente. Eu acho que esse vídeo não está mais no ar, né? A gente foi denunciado pelaquela faculdade, né, que trabalha aí para o governo. Nem lembro da infeliz, mas é uma faculdade ali do Rio de Janeiro. Eles denunciaram vários canais e o nosso também foi denunciado, né? Inclusive a gente teve grandes problemas aqui com o alcance dos vídeos, justamente por causa, já estava ruim, né? Aí vem essas denúncias, pior ainda, a gente perdeu esse vídeo em si, né? Mas a gente mostrava que todo o evento que foi realizado ali, a água ao redor, tudo isso que é um condutor, né, espiritual, a água, é a única coisa que os cientistas não conseguem explicar ainda. A teoria mais plausível entre eles, como é que existe água no nosso planeta, né, que ninguém consegue criar água, os meteoros, né? Eles dizem que pode ter caído aqui uma chuva de meteoros, de meteoritos que tinham essa água e encheu os oceanos. Por isso que eu digo que é fé, né? Hoje você não tem mais, você não comprova as coisas na ciência, você precisa ter fé na ciência. Infelizmente chegamos a esse nível. Por quê? Porque os laboratórios agora não trabalham para achar curas, não trabalham para resolver realmente o problema, eles trabalham em prol de quem financia as pesquisas, né? Então a narrativa é para ser essa, eu vou ser patrocinado mantendo isso e ponto final, né? E os cientistas verdadeiros acabam sendo excluídos desse chamado chapa branca por conta disso, porque os caras dizem, olha, não, se a gente encontrou isso aqui, tem que mudar a teoria, né? Mas os caras não aceitam, não, a teoria é, você vai dentro da teoria tentar explicar como, por exemplo, esse osso duraria tantos milhares de anos com carne e nevo, né? Enfim, né? Isso não é ciência, né? A ciência trataria de tentar arranjar outra desculpa para aquilo ali. Mas enfim, então, através dos tempos, as pessoas foram perdendo. Eu até entendo que existia muita bobagem no meio, né? Mas as pessoas foram perdendo esse medo do espiritual. Teve uma época que era demais, era exagerado, né? As pessoas tinham medo de tudo. Mas depois, a mídia se aproveitando desses exageros, foi convencendo as novas gerações, né? Os nossos avós, os nossos pais, a nós, né? A ignorar completamente o espiritual. Mas essas coisas continuam acontecendo, meus irmãos. Essas forças estão trabalhando agora. Então é de coração, é como se eu estivesse falando aqui com um filho meu, um irmão, uma irmã, certo? Um parente, que é assim que eu considero você que vem no meu canal. Muitos de vocês nem recebem a notificação. Se você puder evitar essas coisas arriscadas nesse mês de desgosto, literalmente, não quer dizer que quem nasceu nesse mês tem alguma coisa de negativo ou amaldiçoado, tem nada a ver. Eu estou dizendo que essas forças estão aí. É igual a rua. Sua rua é perigosa? Depende. Se estiver passando um bandido naquela hora, ela é perigosa. Se estiver passando pessoas de bem, ela é segura, né? Não é assim que funciona. Então, essas forças estão trabalhando mais, estão com mais atividade nesse mês. É um dos maiores trabalhos, inclusive, dos capetistas, são feitos agora. Lembre-se da inauguração, lembre-se que esse já é o terceiro acidente, né, envolvendo avião, cai tudo no mês só. Não é por acaso. Agora as pessoas encaram assim porque foram ensinadas desde pequena, né? E quem não pensa desse jeito é idiota, é ignorante. Mas você, meu irmão, que já está aprendendo sobre as verdades do universo, você não pode cair nessas narrativas, tá certo? Enfim, meus irmãos, desejo a vocês muita paz, muita felicidade, a proteção de Deus. Ore sempre, né? Eu acho que isso também é o que faz a diferença entre homens e animais, é essa. O animal levanta e deita sem rezar, né? E nós, cristãos, não podemos agir da mesma forma, a gente precisa orar.
Tá certo, meus irmãos? Peça proteção, porque a gente tem esse mau costume de achar que sempre tem um amanhã. Amanhã eu faço, amanhã é isso. E a nós só foi dado o direito de viver o momento. O amanhã pertence a Deus, né? E aí você vê essas pessoas. Eu até vi também um vídeo da mocinha falando do perigo que estava sentindo no avião, um calor forte dentro do avião, as cadeiras em mau estado, né? Disseram que aquele primeiro avião, esse que caiu com mais gente, né? Ele já tinha passado por manutenções, né? Avarias. E é assim mesmo, não tem fiscalização. Agora a questão é essa, você vê que ele estava voando há um bom tempo, assim, mas cai logo agora. Por quê? Porque tem essas forças negativas que vêm para destruir. Eu já fiz investigação em áreas, até coloquei aqui para vocês quando apareceu aquelas marcas no meu corpo. Eu mostrei para vocês, era uma reta também onde o cidadão se acidentou, né? Uma reta, não tem buraco, não tinha nada, eu fui lá para ver. Mas o cara perdeu o controle naquela área ali, onde já aconteceu vários, né? E perdeu a vida. Então, para as pessoas normais, um simples acidente pode acontecer. Porque acontece sempre naquele exato lugar, é uma coincidência. E dane-se, né? Você precisa acreditar nisso. Então, o sistema exige hoje que você tenha fé nele, né? Explicação que é boa, é muito vaga, é muito pouca. A gente que já despertou para o lado espiritual sabe bem o que acontece. Enfim, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço, deixa a tua opinião aí e fui!